Olá a todos, sejam bem-vindos ao Zecast, o podcast do Pet Zootecnia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Felipe. Murilo, é um prazer estar aqui contigo. Prazer estar aqui com você também. A gente está na UTFPR Campus Dois Vizinhos. Nosso entrevistado hoje é o doutor professor Luiz Fernando. Ele ministra a disciplina de bovinocultura de corte aqui no campus. É responsável também pelo setor NEPRO, a UNEP aqui de bovinocultura de corte, o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Ruminantes, e também professor em pós-graduação aqui no campus. Luiz, é um prazer estar aqui contigo. Seja muito bem-vindo. E é isso. Ah, boa tarde, pessoal, tudo bem? Fico olhando para a câmera? Agora estou É, gravando, já vamos combinar antes. Ah, é um prazer imenso estar aí, né? Sendo convidado, poder falar um pouquinho sobre o gado de corte, falar um pouquinho sobre mim. E estamos à disposição, hein, para vocês falar sobre o que vocês quiserem aí na área. show de bola, professor. Você pode contar um pouco pra gente da tua história com a zootecnia, como que você conheceu o curso e como que você conheceu a bovinocultura de corte, como você se apaixonou por ela? Não, é uma história engraçada, assim como eu acho que quase todos os profissionais, né? A gente nunca planeja. A gente tenta planejar, mas nunca planeja 100%, né. Eu Quando eu estava terminando o 2º grau, eu tinha umas dúvidas no que eu queria trabalhar, né. Então eu queria trabalhar com biologia, porque eu gostava de animais, queria trabalhar com jornalismo, porque eu gostava de falar, né, e gostava, e pensei aí um dia, não é da época de vocês, né, isso fazem 1999, acho que você não Opa, era nem não é a nascido, nossa né. época ainda. 99 não, desculpa, 96 isso era. E em 96 na época a gente se inscrevia pelo vestibular pelo um caderno. A gente recebia um caderno, a gente pegava na Caixa Econômica Federal, hoje é a Caixa, o Banco Caixa. Você pegava aquele folheto e tinha lá todos os cursos da universidade, no caso lá no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria, e eu vi lá a zootecnia. E eu, zootecnia, animais, meu pai era técnico agrícola, trabalhava com lavoura de arroz, mas a gente sempre eu criava periquito, meu primo criava galinha, lebre, e nós estava sempre envolvido em criação. E meu primo ainda me falou: "Por que não faz zootecnia, já que a gente gosta de criar animais e tenta a zootecnia". E eu botei no papelzinho, no último dia, os 3 códigos dos cursos: biologia, zootecnia e, hã, zootecnia, biologia e jornalismo. Tem os 3 códigos, a gente escrevia, botava o código do curso na ficha da inscrição e entregava na Caixa Econômica. E pedi pra minha irmã tirar. Tira. Me lembro como se fosse hoje, 404 era Sim. o 404 era o código. Fui lá, escrevi, nem sabia qual dos 3 cursos que era, entreguei e fui pescar. E eu fui saber na segunda-feira qual que foi o curso. Vocês não imaginam como meu pai ficou feliz quando soube do É, jeito que eu escolhi, né, não do curso, sim. mas do jeito que eu escolhi. Mas deu certo, eu passei no curso, passei, hã, fiz o curso, gostei bastante do curso e me identifiquei, e fui crescendo dentro do curso e novamente, né, como que é a por isso que eu falo para os alunos, né, Sim. a gente não tem que a gente não tem que desistir e a gente não tem que dizer assim: "Ah, eu não gosto de avicultura, eu não gosto de piscicultura, eu não gosto de bovino de corte", porque tu não sabe aonde que tu vai depois, né. E eu, durante o curso, eu estava no 5º semestre do curso, abriu a possibilidade de uma bolsa em piscicultura. 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 E eu fui fazer a seleção para essa bolsa e não passei nessa seleção. E eu disse: "Não, eu vou ter que escolher alguma coisa para fazer", né, porque os meus colegas já estão bastante tempo já em grupos de pesquisa, já estão publicando, já estão apresentando trabalhos em congressos e eu tô aqui, né. Tudo bem, a sala de aula é importante, conhecimento é importante, mas a gente tem que pensar no currículo da gente Sim. também. E o currículo estava parado, estagnado, perto de colegas que estavam crescendo no seu currículo. E aí eu fui no setor de bovinocultura de corte, que como aqui na nossa
instituição também é um setor grande lá em Santa Maria que aceita muitos alunos participam e é um setor bastante ativo em termos de pesquisa, faz bastante pesquisa, tinha possibilidade de fazer, de escrever trabalhos, de participar de congressos, e eu entrei lá, no sexto semestre do curso. E fiquei do sexto semestre do curso, lá no setor de bovino de corte, me formei lá, fiz o mestrado lá dentro, né, fiquei durante o mestrado, depois não tinha doutorado, abriu o doutorado, eu fui o primeiro aluno de doutorado do setor de HD corte, fiquei lá mais 4 anos e me formei. Então porque daí durante esse período, Uhum. né, como eu falei no início, eu gostava de falar, sempre gostei de falar, sempre me dei bem na oratória, e eu coloquei também uma meta, eu quero ser professor, eu quero ser pesquisador, né, pesquisador e professor, né. No Brasil é difícil a gente dissociar a pesquisa da docência, né. E então eu coloquei como meta na minha vida que eu queria ser, e e assim foi, né, consegui entrar no mestrado, consegui entrar no doutorado. Durante o meu doutorado, eu publiquei bastante, porque como eu fiquei na mesma instituição, me deu uma vantagem de conhecer que eu tudo que eu poderia conhecer dentro da universidade, todo mundo me conhecia, eu conhecia todo mundo, então ficou fácil, né, de fazer as coisas e isso fez com que eu crescesse bastante profissionalmente, tanto na pesquisa. Fui professor substituto já lá em Santa Maria também durante o doutorado, e e depois, né, tendo terminado o doutorado, eu passei no concurso aqui em Dois Vizinhos, no ano de 2008. Então esse ano vai fazer agora, mês que vem, 18 anos que eu estou aqui na UTFPR. Vim para cá e assumi a a área de bovinocultura de corte aqui, estamos aí até hoje. Que bom, né, muito bom, ter um professor que nem você aqui no campus. E como é que pode, né, eh, é uma virada de chave que você teve durante a tua formação que fez você estar aqui e foi uma tomada de decisão muito importante na sua vida. Eh E é muito importante ter essas tomadas de decisões. Eu vejo que os professores falam bastante para a gente, tomar a decisão quanto antes possível durante a nossa formação, porque daí a gente, consegue, se especializar mais fácil, né, focar o nosso conhecimento em algo. Eh É assim, é importante ter uma tomada de decisão rápida. É importante, mas a sim, gente não pode ter medo, a gente não pode ter medo de desistir também, sim, sabe? Porque assim, a gente tem muitos alunos que às vezes tem medo de sair de casa, às vezes tem medo de exato. ir estudar no exterior, né? Hoje está muito fácil acontecer isso, fazer estágio, né? Hoje está muito fácil, porque a gente pensar, na minha época, a gente não tinha internet. Aham. Eu fiz a universidade na época que a internet era no laboratório de informática, discada, que a gente para abrir uma foto, a gente tinha que ficar 1 hora para abrir a foto, né. Então vocês não pegaram essa fase ainda, né. A gente datilografava, né, era datilografia, né. Muitos setores escolhiam os seus bolsistas pelo número de palavras digitadas por minuto. Essa era uma exigência pra gente pra ser um estagiário, porque era tu ia redigir trabalho, tu ia redigir relatório, então tu não podia ficar catando milho, né. Sim, Hoje vocês nasceram sabendo onde que tá cada letra dentro do teclado, né. Naquela época a gente não tinha isso. Mas eu sempre falo pro pessoal: "Pessoal, o que que te impede de virar as costas depois e vir embora?", né. sim, Então: "Ah, eu não quero fazer a dupla diplomação no IPB". Né, porque: "Ah, vai longe de casa, isso agora eu tô dando esse exemplo porque é o mais sim. recorrente aqui na nossa instituição, né. Mas o que que te impede de ir lá, dar errado, virar as costas e vir embora? Entendeu? Vai lá ver, vê o que que aconteceu em primeiro lugar. A mesma questão da tomada de decisão quanto mais cedo possível. A gente é mutante na nossa vida, né, a gente muda, eu acho que a única coisa que a gente não muda, o pouco a gente muda é time de futebol, né, o resto a gente muda, Esse é do coração, a gente muda a é do gente muda sangue. tudo, preferências de tudo que é tipo, a gente muda gostos de tudo que é tipo. Então, o que que te impede de começar lá na bovinocultura de corte, por exemplo, chegar na metade do curso, por exemplo, e dizer assim: "Ah, não é isso que eu gosto, agora eu tô vendo lá que a avicultura, para mim,
eu me identifico mais, eu gosto mais, vai lá, né? Vai Sim. experimentar, né? Eu digo para os alunos que o teu direito acaba quando tu se forma, né? Tu tem direito a 25% de falta, tu tem direito a chegar atrasado na aula, tu tem o direito a ficar doente, né? Quando tu sai, tu se forma, tu perdeu esse direito. Porque lá no mercado de trabalho, tu não tem mais o direito de chegar atrasado, tu não tem mais o direito de faltar 25%. Acabou, né? Se tu ficar doente, tu não bateu a tua meta. Sim. Então aproveitem esse momento, né? Aproveita esse momento da tua graduação, né? Porque 5 anos passa muito rápido. E em fevereiro vai fazer 25 anos de formado. Eu vou fazer 25 anos de formado em fevereiro e passou assim, ó. Então Voando. imagina, em 30 anos da minha vida, eu me lembro de coisas de 5 anos, de 25 anos, 30 anos atrás, que tá impactando hoje, né? Aham. 30 anos de carreira, já comecei a carreira docência lá no primeiro semestre da zootecnia, em 97, e vai fazer 30 anos desse período, e a minha tomada de decisão lá atrás está me impactando hoje, né? Sim. Então a gente tem que pensar bem, e esses 5 anos tu pode mudar, tu não precisa ser definitivo na tua mudança, na tomada de decisão, né? Perfeito. Professor, aproveitando essa pauta de tomar decisão, o senhor disse que seu pai ficou muito feliz quando o senhor tomou essa decisão de cursar zootecnia. Seu pai já tinha uma relação grande com a agropecuária. Como que o senhor explicaria essa felicidade dele? Não, assim, eu fui meio irônico no feliz, né? Ah, Porque eu irônico. falei que eu escolhia a o curso pelo papelzinho, né? Sim, E ele ficou sabendo, minha irmã obviamente contou para ele, né? Mas, claro, depois, né, eu o pai sempre me apoiou, meu pai é técnico agrícola técnico agrícola. formado e só que ele trabalhava sempre na lavoura de arroz, mas sempre no meio rural, obviamente, né? A Sim, gente, ah, ele tinha contato com fazendeiro, né? Que tinha contato com o pessoal que trabalha em fazenda. O pai tinha um grande amigo que era zootecnista, né? O Antônio Figueiró, que era professor lá em Santa Maria, e ele foi buscar o mercado de trabalho, foi, né? Tu imagina, 30 anos atrás, a zootecnia não era tão conhecida. Nós estamos fazendo 60 anos, então nós tínhamos 30 anos de, de curso, né? Então ainda não era um curso, uma profissão tão consolidada assim. Obviamente que o pai sendo da área, o pai, o primeiro filho entrando na faculdade, uma faculdade federal, obviamente que ele ficou bastante feliz nesse sentido, né? Sempre foi um grande apoiador aí para os estudos de todos os filhos aí. Mas essa que ele ficou feliz foi sim, pela forma, né? Que eu, sim. que eu escolhi, mas eu acho que deu certo, né? A gente não pode dizer que deu É, errado. tinha que dar, né? Hum. Tá aí. Mudando agora um pouco o foco, Luiz, vamos falar sobre ciclo pecuário. O que é o ciclo pecuário e por que é tão importante compreendê-lo, principalmente para o produtor que está no meio ali? Bom, então vou entrando já na seara da bovinocultura, né? O ciclo pecuário, eu acho que é vamos dizer assim, é o que o produtor, o técnico, mais tem que entender da pecuária. É o que mais ele tem que entender. Por quê? O ciclo pecuário, ele te dá um norte de investimento, ele te dá um norte da onde que está a atividade pecuária hoje. Então, como todo, eu acho que assim, não é só na pecuária, né? Como todo o agronegócio em si, ele existe em ciclos, né? E eu vou dar um exemplo que vai ficar bem mais claro, né? Hoje o preço do milho, por exemplo, está um preço médio abaixo, né? É um preço médio abaixo. Se ele tivesse hoje o preço do milho ou da soja, né? De qualquer grão agrícola, ele tivesse alto. O que o agricultor ia fazer na próxima safra? Todos iam plantar Sim, aquela Cultura. cultura que está com preço esse ano com preço elevado. O que vai acontecer com o preço ano que vem? vai baixar. Vai baixar, Baixa. porque a Porque oferta daquele grão vai ser alta. E aquele que ninguém plantou que o preço estava baixo esse ano, vai subir, Vai ter porque ninguém escassez. subiu, porque vai ter escassez. Então todo o mercado, o que que ele é? Oferta e procura, oferta e demanda. A nossa procura ela tá estagnada, o consumo está estagnado, né?
consumo de carne interno está estagnado, a, a exportação, a quantidade exportada está estagnada. Estagnada que eu estou dizendo não que ela está baixa, que ela está Em equilíbrio. em equilíbrio. Isso aí, é essa a palavra. Então, o que acontece? O ciclo pecuário, ele nada mais é do que oferta de carne no mercado, e preço. Quanto maior a oferta, menor o preço. O que embute em oferta de mercado? Se o nosso rebanho ele está estabilizado, e se a gente olhar aí os números, o nosso rebanho vem estabilizado por um certo crescimento, mas um crescimento muito incipiente durante os anos. Isso quer dizer que a gente abate, desculpa, se o nosso rebanho está estabilizado, a gente tem um número de matrizes estabilizadas, né? Hoje se fala em ao redor de 70, 80 milhões de matrizes, mais ou menos. Se a gente colocar que nós temos ao redor de 70% de taxa de natalidade, nós temos aí ao redor de 56 milhões de nascimentos ano, certo? Conta bem de padeiro, né? Conta bem. Padeiro que a gente brinca porque é no papel, né? Sim. É uma conta bem simples. Então, a gente tem 56 milhões de nascimentos, e se a gente olhar lá o número de abate, vai estar ao redor dos seus 50 milhões, né? Abate de animais médios. Isso quer dizer o quê? Tudo que a gente produz, geralmente a gente vende. Porque tem as mortalidades também, né? Então, o que a gente produz, que nasce, vende, não há crescimento do rebanho. Então, como que aumenta a oferta? Como que vai aumentar a oferta? A oferta ela é aumentada pela entrada de vacas de descarte na venda de carne. Vacas de descarte na venda de carne. Então, quando o preço do bezerro está alto, o preço do bezerro está elevado, Sim. como aconteceu há uns 3, 4 anos atrás, se a gente pegar e puxar na memória, estamos em 26, um pouquinho mais, 4, 5 anos atrás, o bezerro chegou a R$ 3.500, R$ 3.800, né? O que aconteceu quando o preço do bezerro está elevado? A gente não vende vaca, porque vale a pena produzir vaca. Sim, sim. Se a gente não vende vaca, a gente segura a vaca, a gente segura novilha, né? A venda de carne, ou a oferta de carne, diminui, né? Então a oferta de carne diminui. O número de bois é sempre o mesmo. Aham. Vai ser sempre o mesmo. Então diminui a oferta. O que vai acontecer com o preço? Sobe. Uhum. Como todo mundo lá em 21, 22, todo mundo. Talvez esses anos a gente às vezes se perde, né? Os anos que passam cada vez mais rápido, mas é Sim. mais ou menos por ali, né? Nessa época. Então, o que acontece? Como todo mundo viu que era um bom negócio vender bezerro, e todo mundo segurou vaca, segurou bezerro, o que aconteceu? Aumentou o número de vacas. Aumentando o número de vacas, aumenta a oferta de quem? De bezerros. Nasceu mais bezerros. Nascendo mais bezerros, o preço do bezerro aconteceu o quê? Caiu. Tu pegar 2 anos atrás, de 3.500, 3.800, o bezerro caiu para 2, 1.800, né? Por que baixou tanto o preço? Porque a oferta de bezerro aumentou. A oferta de bezerro aumentou. Aumentando a oferta do bezerro, baixa o preço do bezerro. O que o produtor faz? Vende vaca. Vende vaca para quem? Para o frigorífico. Aumenta o quê? Aumenta a oferta de carne. O que acontece com a arroba do boi? A arroba do boi cai. Se nós pegar lá em 2022, 2023, a arroba do boi foi a 340, 350, né? Em 23 foi, se eu não me engano, agora de novo, talvez os anos me traiam aí a memória, mas 22 para 23 foi a maior queda de início de safra da arroba, caiu quase 70% o preço. De 330, 340 caiu para 210 o preço da arroba do boi. Por quê? Porque entrou muita vaca no mercado. Até 2023, 2024 foi recorde de 24 foi recorde de abate de vacas no Brasil, recorde de abate de vacas. Então acontece o quê? Vende vaca, aumenta a oferta, o preço da arroba cai. O que vai acontecer com a oferta do bezerro a partir de 24, 25? Diminui a oferta do bezerro, porque aquela vaca que ia me deixar bezerro já foi pro gancho, já virou carne, já virou churrasco. Então o que está começando a acontecer em 25 e agora 26? Falta bezerro. O que acontece com o preço do bezerro? O preço do bezerro sobe. Subindo o preço do bezerro, o que vai acontecer com a oferta, com o descarte de vacas? Vai parar. Vai diminuir.
diminuindo a oferta de carne, consequentemente a arroba do boi sobe. Hoje a arroba do boi já está em 340, 350, Sim. algumas praças aí até mais, né? Então, isso é ciclo pecuário. Isso vai acontecer o quê? A cada 4, 5 anos. 4, 5 anos isso vai acontecer. Por quê? Porque o produtor ele é de preço. O preço está ruim, eu não invisto. O preço está bom, eu invisto. E entendendo o ciclo pecuário, e aí eu digo a diferença, vamos falar agora para zootecnistas ou futuros zootecnistas, a diferença de um zootecnista de YouTube e um zootecnista de verdade, ele é o quê? Ele é entender essas conjunturas. Sim. Porque se tu vai fazer um confinamento, vai fazer um creep feeding, tu vai fazer uma suplementação, tu vai lá e vê um vídeo no YouTube, se tu é um meio que autodidata, tu é esperto, tu vai conseguir fazer. Sim. Agora, a tomada de decisão de quando fazer. Porque assim, ó, a pecuária é o seguinte, o sêmen que eu investi hoje, ele vai me dar um retorno daqui a 3 a 4 anos. Sim. Se eu tiver um sistema tecnificado. Porque eu inseminei hoje a vaca, daqui a 9 meses o bezerro nasce. Depois de 7 meses, ou seja, 15 a 16 meses, eu desmamo ele. Sim. Dali a mais 2 anos, ele vira carne. Então isso aí já foi 3 anos. É um período longo, né? E isso se eu tiver num sistema tecnificado, Sim. né? Então, a tomada de decisão hoje impacta daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos. Então, tu entender isso aí, ele te dá oportunidades, né? Sim. Quando a arroba do boi estava baixo, há 2, 3 anos atrás, que todo mundo estava vendendo vaca, quem estava capitalizado, organizado, o produtor que foi lá e investiu, em vez de vender, foi lá e comprou, trocou todas aquelas vacas, aquele caco de vaca que ele tinha, né? A taxa de prenhez média do Brasil é 70%, gente. 70%. É muito pouco para ser a principal pecuária do mundo, ou uma das Sim. principais pecuárias do mundo. A cada 100 vacas, 70 vacas emprenham, 30 ficam vazias. E isso se nós pensar, né, que nós temos 80 milhões de vacas, e isso quer dizer que nós temos em torno de 20 a 24 milhões de vacas vazias, nós temos 20 a 24 milhões de hectares improdutivos. Uma vaca por Sim. hectare, 20 a 24 milhões de hectares improdutivos no rebanho, certo? No rebanho no nosso país, certo? Então, quem pegou e tirou aquela vaca improdutiva naquela época, né, que o preço estava baixo, e comprou uma genética melhor, porque nós comprávamos novilhas de boa procedência genética prenha por um preço muito acessível naquela época. Hoje elas são nossas vacas. Hoje ele Sim. está ganhando dinheiro com aquelas novilhas que ele comprou 2, 3 anos atrás. Visão de mercado. Visão de mercado e entender a conjuntura. Sim. O ciclo pecuário, para mim, tu entender o ciclo pecuário, tu vai se dar muito bem na tua tomada de decisão. Tomada de decisão. E o ciclo pecuário, ele vai acontecer a cada 4, 5 anos, ele vai girar. Ele vai girar. Então, hoje, que momento nós estamos hoje do ciclo pecuário? Nós estamos de subida de preço do bezerro e da arroba. A transição, basicamente. Isso vai acontecer até quando? No meu entender, até o ano que vem. Até o ano que vem. O ano que vem nós vamos bater e vamos cair de novo. Existem projeções, eu li uma projeção uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, para a arroba chegar. Até nem é bom falar isso, porque às vezes dá um corte e esses cortes eles são perigosos. Sim. Uma projeção de chegar a R$ 700. Eu duvido. Duvido. O mercado. Isso tinha sido falado lá atrás que a arroba do boi ia chegar a 450. Nunca chegou perto de 400. Por quê? Porque o mercado regula. Quem é o mercado? É o consumidor. Sim. O consumidor. Para a arroba chegar a R$ 700, imagina, R$ 700, isso vai dar em torno de R$ 25 o quilo do peso vivo. R$ 50 o quilo da carcaça pro frigorífico. Qual que é o preço que vai chegar no supermercado? Meu Deus. E 70% da carne que a gente produz fica no mercado interno. Então a gente não tem capacidade de absorver esse preço, certo? Então, assim, cuidado, gente. Cuidado com essas. Por isso que é bom a gente entender para ver assim, opa, vai chegar até ali, não vai chegar, né? Vai subir. Eu acho que esse ano ainda vai subir bastante, porque o principal ponto de preço de carne, de arroba, é perto do Natal. Dezembro, por causa das festas, aumenta o consumo, Sim. aumenta a procura, obviamente que o preço aumenta. Vai aumentar até parte do ano que vem. Claro,
o ciclo pecuário ele é influenciado por muitos fatores. Guerra, Sim. tarifa, preço de commodity, preço dos nossos concorrentes. Carne de frango, por exemplo. Acontece alguma coisa com frango. E o Brasil deixa de exportar grande parte do frango. O que vai acontecer com o frango produzido? Fica no mercado interno. Aí o mercado faz a promoção lá, né? 99 centavos o quilo, 1,99 o quilo. O que a população vai fazer? Vai deixar de comer carne bovina para comer carne de frango, Sim. né? Substitui. E aí sobra a carne, aí obviamente o preço vai cair. Então isso também a gente tem que ficar ligado nisso aí, né? O preço da soja dispara. O que o produtor faz? O produtor deixa de plantar soja e deixa de criar gado para plantar soja, né? E aí o gado entra no mercado, infla o mercado e oferta, preço cai. E vai fazer falta mais para frente. Hoje o grande gargalo ali na exportação é o uso de microbianos, né? De antimicrobianos. Que tá trancando aí, por exemplo, já foi proibida a virginamicina, né? Então, vai ser alguma coisa que vai afetar, assim, o ciclo pecuário se a gente for pegar em exportação? É assim, ó, eu acho que assim, ainda não. Ainda não. Eu acho que a curto prazo, não. Por quê? Quem proibiu foi a União Europeia. Hoje o Brasil exporta para a União Europeia, assim, do total produzido, vamos colocar aí menos de 3%. Menos de 3%. 80%, 80% que a gente exporta 30% do que a gente produz. Esses 3% é do que a gente produz, não do que a gente exporta, né? Porque assim, é a mesma questão das tarifas lá que aconteceu do Trump. Que as tarifas lá dos Estados Unidos vai cair as exportações, cair o preço da arroba, não aconteceu nada disso. Por quê? Porque a gente exporta para os Estados Unidos 10% do que a gente exporta. 10% do que a gente exporta. Se a gente exporta 30% do que a gente produz, isso corresponde a 3% do que a gente produz. Não é nada. Sim. Não é nada, entendeu? A mesma coisa acontece hoje a curto prazo para a União Europeia. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Os frigoríficos exportadores, eles estão fazendo o quê? Estão segregando abate. Essa linha de abate aqui vai abater para a União Europeia, que tem essa questão da barreira sanitária, pode chamar, ou barra comercial, né? Da proibição aí dos usos dos ionóforos. O resto tá usando da mesma forma, entendeu? Só não está sendo usado naqueles animais que são cadastrados ou que são muito poucos para exportação para a União Europeia. Porém, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque os outros países podem vir também atrás dessa dessa medida. Os chineses já botaram lá uma barreira, né? Uma barreira econômica, onde a gente tem. Agora eu não vou me lembrar os números, mas tem uma percentagem de carne que entra na China que é taxada com valores mínimos. O que passar dessa cota, elas são taxadas num valor mais elevado, para dar uma freada nessa questão das importações, no caso deles lá, né? Então, a gente extrapola essa cota em muito. Então, eles já estão botando um pé no freio nessa questão das importações. E a gente é muito dependente da China. 80% que a gente exporta, né, é China e Hong Kong, que é China, né? Que é China. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Professor, então, pelo que deduzimos, o senhor disse que uma boa gestão da hora de você implantar, colocar vacas novas no seu rebanho e na hora de você vender seus bezerros influencia muito no seu ciclo pecuário pessoal da sua fazenda? É que assim, ó, a tua, o teu sistema de produção, ele tem que estar Sim, muito bem organizado e muito bem pensado para que esse ciclo pecuário ele não te influencie nas tuas decisões, né? Para ser mais claro, por exemplo, queda do preço, o arroba do boi tá 350 e aí a China deixa de tem uma barreira lá. sim,
Há 3 anos atrás, o preço, se nós pegar o gráfico está subindo o preço, daqui a pouco ele faz assim, ó, cai lá para baixo. Um mês e depois volta a subir. O que aconteceu? A China embargou a carne bovina durante 30 dias por causa de resíduo de ivermectina na carne, certo? Alguém lá não respeitou a quarentena lá da aplicação da ivermectina, chegou lá, um lote, trancou tudo, né? Trancou tudo. O que acontece? O preço foi lá para baixo. 30 dias de preço que na época era 270, caiu para 210. Isso não pode te influenciar. Se tu tá numa cadeia, numa propriedade muito bem organizada, não é essa tomada de decisão que tu vai ter, por causa que tu tem que entender que isso é um negócio cíclico e isso não pode afetar a tua propriedade. Não, esse ano tá ruim, eu vou descartar, em vez de descartar 20% das vacas, eu vou descartar 30% das vacas. Ah, esse ano tá bom, em vez de descartar 20, eu vou descartar 10. Ah, não, esse ano eu vou segurar bezerro para abater os bezerros com os animais com 2 anos. Não, esse ano eu vou vender bezerro. Cara, tu não tem como, tu não tem bola de cristal, tu não pode ter bola de cristal para que essas tomadas de decisões, que nem eu falei, vai impactar dali a 1 ano, dali a 2 anos. Tu não pode ter, tu tem que ter um sistema muito bem organizado para que realmente, anualmente, eu faça as mesmas coisas. Ou se eu tiver num ciclo de aumento de investimento, num ciclo de eu tô planejando isso. Como o intervalo de gerações na pecuária ele é muito longo, né? Tu não consegue no ano 0, tu fez um diagnóstico. A minha Sim. fazenda tá aqui. Eu quero chegar lá, longe. Não é de um ano para o outro que vai acontecer. Tu vai ter metas no ano 1, metas no ano 2, metas no ano 3, até chegar no ano 5 ou no ano 10. Depende da tua meta, né? Chegou lá, tu traça a meta de novo, para ali 3, 4, 5 anos. E assim vai. Obviamente que tem tomadas de decisões que tu vai ter que tomar a curto prazo, mas não pode prevalecer as tomadas de decisões a curto prazo contra as de médio e longo prazo. Era isso? Era isso. Perfeito. Agora, finalizando o ciclo pecuário, uma questão aí que apareceu agora nesses últimos tempos é o uso de fêmeas leiteiras, inseminar e pegar esses terneiros e usar no corte. Inseminar com touro Nelore, por exemplo, e usar para corte. Isso vai estar influenciando o ciclo pecuário de alguma forma ou não chega a influenciar? Eu acho que ainda não. Por quê? Esse tipo de animal, que é o chamado beef on dairy, né? Onde a gente coloca sêmen de raças de corte nas vacas leiteiras. Esse tipo de animal, para realmente esse animal ele ser um animal produtivo, ele tem que entrar num nicho de mercado de carne de qualidade. Uhum. Se tu colocar ele como uma criação normal, uma criação tradicional, ele é um animal que ele vai te trazer problemas. Porque ele não é especializado na produção de carne, mesmo o animal cruzado, né? Tu selecionou aquela raça para produzir leite, tu não selecionou para produzir carne. Então tu tem 50% daquela raça, ele é para produção de carne e 50% é para produção de leite. Então tu não quer que ele desempenhe igual a uma raça especializada em carne, em produção de carne, desempenhe. Até porque se ele desempenhar, a gente tem que rasgar o nosso diploma, né? Porque se a gente selecionou uma raça para carne e a gente pega uma raça que não foi selecionada e for melhor que ele, nós estamos fazendo alguma coisa errada nesses 60 anos de zootecnia, né? Então, esse tipo de animal, ele é uma alternativa pro sistema leiteiro que está cada vez mais envelhecendo, porque os nossos produtores de leite, eles estão ficando cada vez mais velhos e a sucessão está cada vez mais difícil, porque os filhos, né, vieram para a cidade estudar, não vão querer voltar, a grande maioria não quer voltar para fazer a mesma coisa que o pai e a mãe fazia, acordar todo dia às 5 da manhã para tirar leite, ou essas fazendas se tecnificam,
né? Se tecnificam porque a mão de obra está cada vez mais difícil, ou ela tem que achar alternativas. Essa é uma alternativa de uma fonte de renda diferente, né? Além da produção de leite, nós temos a produção de carne, com esses animais aí cruzados, né? Então, eu acho que esse tipo de animal hoje, ele ainda é um número muito baixo para afetar a questão do ciclo pecuário. Ele não é, não vai ter uma enxurrada de animais cruzados aí que vai, se nós fizer um, 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 um projeto bem organizado pelas cooperativas de leite, pelos laticínios, aí a coisa muda de figura. Quantos milhões de vacas em produção de leite a gente tem? Quantos milhões de animais poderiam estar entrando na cadeia da produção de carne? Aí a coisa muda de figura. Sim. Mas quem tem que fazer isso não é o produtor, são as cooperativas. Que já tem ainda, a Cooper Aliança em Guarapuava já faz, né? Lá em Castro, a Castrolanda já faz. Mas quantos animais isso dá no todo? Quantos por cento? É muito pouco para afetar ciclo pecuário. Sim, é uma alternativa ali, né? É uma alternativa ao sistema de produção para utilizar o machinho leiteiro, para diversificar a produção na propriedade, né? E uma carne de qualidade, é uma carne de boa qualidade, porque o Jersey é uma carne macia, tu associa ao Angus tem bastante marmoreio, o Jersey tem bastante marmoreio, o holandês é um animal de grande porte, né? Então ele produz bastante carne, aí tu bota no Angus que vai dar qualidade de carne e precocidade, tá um bom animal. Um bom animal. Só que ele tem que ser bem criado. Não adianta eu botar lá embaixo da árvore e não colostrar ele bem, não alimentar ele bem durante o crescimento. Ele vai virar aquele gabiru, Sim, né, barrigudo que rende menos de 50%. fundão de lote. Aí ele vai te atrapalhar. Professor, você acha que nem no mercado interno, no mercado nacional brasileiro, ele não vai influenciar? Não. Não, porque como eu falei assim, ó, ela vai, porque assim, ó, a carne de animais leiteiros já entra nesse número na carne que a gente produz. Ah, sim. A vaquinha de leite que para de produzir leite, ela não vira anjinho e vai pro céu. Certo. Ela É. vai, ela vai pro supermercado, pra gôndola do supermercado, a gente vai comer. Ela tá lá dentro, ela tá no nosso prato já, Uhum. né? Só que ela demora mais, ela não vai ser um animal muito, ela não vai ser um animal muito jovem, né? Mas já tá lá, todo ano se descarta quantos milhões de vacas se descarta de vacas leiteiras todo ano? Que ela vai para carne moída, ela vai para embutido, ela vai para carne de panela, né? Ela tá ali, Sim. né? Então, ela não vai interferir. Ela já interfere, na verdade. Já interfere. Show de bola. Agora vamos falar um pouquinho sobre sistemas integrados de produção na bovinocultura de corte. Ali no setor de bovinocultura de corte tem os sistemas integrados ali, que é o LPF e o ILP, que vocês fazem a silagem ali. É, é possível, professor, fazer a safrinha, o famoso boi safrinha, ser mais eficaz do que a própria safrinha? É extremamente possível. Aqui na nossa região, principalmente, né? Por quê? Ah, vamos explicar um pouquinho do sistema, né? Para quem está ouvindo e não entende. Isso. O Sim. que que a gente tem, o que a gente tem feito? Eu vou explicar um pouquinho o que a gente tem feito no setor, nas nossas pesquisas, e depois o que ainda poderia ser feito como alternativa. A gente tem uma área que a gente produz silagem. E fazendo um parênteses aqui, áreas de silagem, a gente extrai toda a produção de biomassa e não fica nada, né? Então sai tudo, diferente de uma cultura de grãos, onde tira o grão e fica a palhada, e essa palhada protege o solo, essa palhada retorna um pouquinho de matéria orgânica para o solo, né? Na silagem não, na silagem tu tira a planta inteira, silagem de planta inteira, tirou tudo. Então tu fica com o solo totalmente descoberto, tu vai ter que repor nutrientes, esse nutriente que retornaria através do resíduo dessa lavoura, ele não volta mais. Então, o que que a gente fez, né? A gente implantou, junto com a silagem, com a lavoura de milho para silagem, a gente implantou uma pastagem. No nosso caso aqui, uma pastagem de braquiária rusesiensis, que é um híbrido de braquiária desenvolvido para a integração lavoura-pecuária. Então, a gente vai fazer esse plantio
geralmente no início de setembro, finalzinho de dezembro, início de janeiro, a gente colhe a silagem e metade de janeiro nós temos a pastagem formada. Pastagem formada. Por que eu digo que a nossa região especialmente? Porque a nossa região, nosso inverno, geralmente ele chega bem tarde, né? Diferente de mais no sul ou áreas mais montanhosas aqui do Paraná, de Santa Catarina, nosso inverno esse ano chegou um pouquinho mais cedo, né? Mas geralmente vai até o final de maio, nós temos veranicos aí, aonde as pastagens tropicais estão numa plena produção. Então nós temos aqui uma pastagem chamada pastagem outonal, ou a pastagem safrinha, vamos dizer assim, que ela vai ser de metade de janeiro até o final de maio. Vamos fazer aí uma conta: fevereiro, março, 15 de fevereiro, março, abril, maio, finalzinho de junho, vamos botar aí 120 a 150 dias. Metade de junho, mais ou menos, em torno de 150 dias, 120 dias. Nós temos encontrado ali uma produção por hectare, mais ou menos, né, nos nossos sistemas aí, em torno de 400 quilos de peso vivo por hectare. 400 quilos de peso vivo por hectare, nós vamos colocar aí em arrobas, isso vai dar em torno de 13 arrobas produzidas. 13 arrobas. 13 arrobas vezes R$ 350, faz a conta aí, tá? Faz aí. 13 arrobas vezes R$ 350, hoje, o preço de hoje, quanto que a gente está produzindo aí? 4.550. R$ 4.500 produzidos de boi na safrinha, né? A que custo? A gente usa a mesma adubação que foi utilizado lá na lavoura, que já iria utilizar, e no máximo a gente vai usar ali em torno de 100 a 150 quilos de ureia durante esse período. Então bota aí o saco de ureia 100, R$ 120, bota aí menos 300, menos R$ 500 isso aí. Tu produziu R$ 4.000. 4.000. 4.000. 4.000 dividido, quanto tá o saco do milho hoje? Sabe? Não sei. Pesquisa aí, rapidinho. Tu divide isso aí pelo preço da saca de milho e tu vai dizer quanto que isso representa em saca de milho, né? Sim, Tu vai ver aí que vai dar quase elas por elas com um custo muito menor de produção. sim. Um custo muito menor de produção, né? E então, e sem o risco da seca, né? O risco muito menor da seca. Quanto que deu? Tá R$ 55. 55. Então bota aí 4.000 dividido por 55. 72. 72, isso então representa 72 sacas de milho. 72 sacas de milho. Na safrinha, se a gente conseguir 70 sacas de milho, Sim, é uma boa lavoura. Safrinha, não estamos falando da safra, né? sim. E ainda vai E estar... custa metade. Vai Sim, te custar 35, vai te sobrar 35. Então, a viabilidade desse fazer, fora ainda o retorno de nutrientes que a gente tem via fezes, via urina, né? Via tudo isso. Então, a gente tem possibilidade bastante de fazer. Nós temos ainda a possibilidade de fazer... Temos a possibilidade de fazer com o milho grão? Temos também. Em vez de fazer silagem, milho grão. Qual que é a diferença? A diferença é que nós vamos perder 30, 40 dias de pasto. Aí já não vai produzir tudo isso Sim. de boi. Porque a lavoura para grão demora um pouquinho mais, né? Ele vai demorar mais um tempo. Então, tu vai perder 30, 40, vai perder em torno de 40, em torno de 100 quilos desses 400 quilos produzidos por hectare. Mas aí também a gente perde tempo na safrinha lá, né? Então tem sim. tudo isso aí também que tem que pensar. Professor, por que então o senhor acha que alguns produtores optam por, às vezes, não fazer a integração? O senhor acha que é por falta de conhecimento da prática, conhecimento da área, acreditar que pode acontecer alguma compactação do solo, ou que às vezes. O que o senhor acha sobre isso? Não, eu acho que tem duas coisas. Uma é uma questão de infraestrutura. É muito mais fácil o pecuarista entrar na agricultura do que o agricultor entrar na pecuária. Sim, Porque o pecuarista quer botar lavoura. Se a área dele for mecanizada, ele não precisa nem ter trator, né? Ele vai lá e contrata uma empresa para vir, né? Ele paga, terceiriza o plantio,
vai pagar os insumos, beleza. Ele não precisa desembolsar em não precisa desembolsar em equipamentos. Agora, um agricultor que entra na pecuária, na nossa região aqui, aonde tem cerca, né? Então já tem que fazer cerca. Tudo bem, a gente já domina a cerca elétrica. Sim. Ótimo, a gente domina. Hoje a cerca elétrica é uma tecnologia que já está dominada e é muito fácil de fazer, né? Mas tem que ter aguada, água. Aí nós temos que levar água para esses potreiros. A gente tem que ter um local para fazer manejo, para fazer manejo sanitário, para fazer o embarque desses animais na hora que ele for sair para outra área ou para o frigorífico. Então, tudo isso existe custos, né? Então, esse eu acho que é um primeiro ponto. Um segundo ponto é isso que tu falou de desconhecimento, né? De pensar assim, não, a área que entra o gado vai ter uma compactação, não podemos tapar o sol com a peneira, que há onde entra o gado, há uma compactação maior de uma compactação maior do solo, porém o solo ele é muito mais saudável. Por que ele é mais saudável? Por uma questão de microbiologia do solo. Então existe muito uma fauna muito mais rica no solo que vai arear o solo, que vai adubar esse solo. As raízes dessas plantas são muito mais profundas, então vai descompactar a zona de compactação do solo onde está o animal em integração lavoura-pecuária, ela é um nível superficial muito pequeno. É só da superfície mesmo. Passou daquela primeira crosta, a raiz está lá no fundo. É por isso que quando dá uma seca, por exemplo, pastagens de integração lavoura-pecuária sofrem muito menos, porque a raiz está lá embaixo, ela não está lá em cima. Aí faltou água lá em cima, aquela raiz que ficou mais superficial, ela vai sofrer, enquanto aquela da integração lavoura-pecuária, ela está mais profunda, ela sofre muito menos. Então, só que há um desconhecimento quanto a isso, né? Sim. Um desconhecimento. E a gente, nós técnicos, vocês futuros técnicos, tem muito medo de inovar. O medo da inovação, ela, apesar da ciência estar mostrando o que acontece, tudo, é o medo de mudar. O pacote tecnológico é esse. O pacote tecnológico é esse. Nós temos que mudar para cá. Vou dar um exemplo da nossa, da nutrição. O grão úmido, a pesquisa mostra que o grão úmido ele é o melhor em digestibilidade, o melhor em desempenho, tudo. Quem é que usa o grão úmido? Ele é mais barato para produzir, porque tu não precisa colher ele seco, levar para secadora, armazenar e trazer. Tu pode fazer, colher ele úmido, armazenar dentro da propriedade. Aí tu vai e produz o milho seco, leva para secadora, para as cooperativas e depois compra de volta. Isso tudo vai agregando custo. Por que a gente não faz? Todo mundo sabe disso. Por que a gente não faz? Porque a gente tem medo de sair do pacote tecnológico. Com receio. A gente é muito visual, né? É que nem aquele efeito manada que acontece no ciclo É, pecuário. é isso aí. Agora, sobre degradação das pastagens, você acha que esses sistemas integrados podem estar ajudando na regeneração dessas pastagens degradadas que temos no Brasil hoje? É, a integração lavoura-pecuária, ela surgiu para fazer renovação de pasto. Lá o sistema Santa Fé, o sistema me fugiu o nome agora do outro. Mas os sistemas mais de princípio da integração lavoura-pecuária, Barreirão, sistema Barreirão e o Santa Fé, são os dois primeiros. Então, ele surgiu como? Ele surgiu pensando em utilizar o adubo que se utiliza na lavoura para fazer uma renovação das pastagens aproveitando esse adubo. Hoje esse conceito mudou completamente. Hoje já existe o conceito de adubação invertida. Em vez de adubar a lavoura, se aduba o pasto, né? Então se aduba bem o pasto para a lavoura aproveitar a adubação da pastagem. Essa é uma técnica já difundida há muito tempo e foi pesquisada e desenvolvida aqui pela UTFPR, do campus Pato Branco, nossos colegas aí, a professora Tangriano e o professor André, e eles estudaram que colocar adubação no pasto, tu não precisa botar na lavoura. Veja que antes era o contrário, aproveitar o resíduo da adubação da lavoura no pasto.
Então, isso tudo mostra que a questão das pastagens, ela, ela traz as vantagens. Pode ser utilizada como um sistema ah, de melhoria nos pastos? Pode, mas hoje ela não é tão utilizada assim. Inclusive, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, até pouco tempo atrás, hoje eu não sei se foi revogado isso, para ter financiamento para fazer a lavoura, o agricultor tinha que plantar braquiária junto, por uma questão de saúde do solo, de palhada e tudo mais, né? Porque tu não precisa botar boi, tu tem proteção do solo já. Menos erosão. Menos erosão, ah, menos aquecimento, menos perdas superficiais de solo, né? O solo não vai para a estrada, não vai para o rio, não vai, né? Dependendo da área. Então, tu não precisa pegar essa braquiária e botar boi em cima. Não deu. Planta, colhe o milho e tu já tem uma planta de cobertura ali. Tu pode secar e plantar uma safrinha, Sim. não tem problema, mas tu já tem uma planta de cobertura pronta ali já, né? São técnicas que mostram aí que só aumenta a produtividade. Isso há muito tempo, né? Já está consolidado esse sistema. Sim. A gente só tem que aumentar a utilização. E sobre a matéria orgânica do solo, conforme vai passando, os períodos, os anos, essa matéria orgânica vai aumentando, né. É ruim, chegar a determinado ponto ou quanto mais matéria orgânica melhor? Ah, agora tu me apertou, cara. Aí tu tinha que perguntar pro professor Casado, pro professor Laertes. Não, assim, ó, eu acho que o excesso de matéria orgânica, ela é um problema, ela é o problema quando ela ainda não está degradada, né? De novo, agora não me faça um corte nisso aqui, porque eu posso estar falando uma informação errônea aqui. Mas o que acontece? Quando tu tem muito carbono, aí tem aquela relação carbono e nitrogênio, né? Sim, sim. Então, vocês devem ter visto aí, como eu falei, eu tô formado há 25 anos, a fertilidade do solo eu já vi há 28, né? Mas eu me lembro que tem lá, quando tiver uma relação carbono e nitrogênio muito elevada, demora muito e esse carbono captura esse nitrogênio e não fica para a planta, né? Então, quando essa palhada ela não está muito bem degradada, ela é um problema. Agora, se o teor de matéria orgânica, ela ao longo do tempo, tu vai aumentando o teor de matéria orgânica, eu não sei. Eu acho que não é problema, mas aí já não. Sim, Já tô saindo muito da minha seara aí. sim. Eu peguei o gancho da semana acadêmica ali e puxei para cá. Isso. Agora finalizando, qual seria o recado final que você daria, assim, para nós técnicos que estamos se formando, para o produtor rural que está assistindo lá em casa, ou para o curioso que está aí, assistindo o podcast do professor Luiz? Eu acho que assim, ó, o principal recado que a gente pode dar é assim: acreditem, acreditem na ciência. Acreditem na ciência. A ciência está aí há muito tempo, a pesquisa se faz há muito tempo, né? E tudo. Ah, mas é que se tu faz lá dentro da universidade, tu não consegue extrapolar para o campo. Tudo tu vai conseguir extrapolar para o campo. A ciência, ela é uma, ela é um aliado para o produtor do campo. Tudo que está no campo hoje passou por uma validação na ciência, ou pela Embrapa, ou pelas universidades, né? Então, assim, acreditem na ciência. A ciência está mostrando muitos caminhos, muitos caminhos. E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes a gente vai ah, pelo comercial, pacotes tecnológicos muito fechados. Esses dias me falaram que estavam entrando 14 vezes na lavoura. 14 vezes fazer trato cultural dentro de uma lavoura. Meu Deus. Tu imagina, a professor Cassol falava em compactação do solo há 20, 30 anos atrás, né? E hoje nós entramos com a compactação do trator entrando, né? Imagina os nossos solos aí, né? Então fala da compactação do boi, mas o trator pode entrar 14 vezes. Sim. Não sei se todos são esses, ou era uma questão específica, né? Mas vamos pensar, 7, 8 vezes com certeza, né? Vai plantar, vai adubar, depois vai passar um fungicida, depois vai passar um inseticida, depois vai dessecar para colher, dependendo da cultura, depois vai colher, aí já deu 7, né? Então,
Aí entra na cigarrinha, tem que aplicar 1, 2 vezes. Então, Alguns pivôs. e tu vai entrando, né? Se tá irrigado ainda tem. Então, a, a, a gente tem que acreditar no que a ciência está mostrando. Vocês acreditar no que a ciência está mostrando, o que está se estudando, eu acho que a gente tem muito a crescer ainda no nosso agronegócio, que é dos principais do mundo, né? Um dos principais do mundo. E a gente só é um dos principais do mundo porque lá atrás se acreditou na ciência da Embrapa, na ciência das universidades. Continuem acreditando, não desacreditem. Esse eu acho que é o principal recado que tem para vocês que estão saindo daqui a pouco como zootecnistas aí. Então é isso, professor. Obrigado. Queria agradecer ao senhor, foi muito bom estar com o senhor aqui essa tarde. Queria agradecer ao Edgar também por nos ceder o espaço. Muito obrigado. E deixem seu like, deixe o gostei, se inscrevam no canal e muito obrigado. Valeu, gente. Falou, obrigado. Isso aí. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu. Tamo junto. Precisar, tamo aí.